Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar da prova do Rio de Janeiro, delegado de polícia. Já vou adicionar aqui Humberto, Jonathan. Deixa eu mandar o convite aqui. Acho que o Instagram tinha que arrumar um meio mais fácil de fazer isso aqui. Júlia. Isso. Aí mandei o convite para eles. Nós vamos falar da prova delegado de polícia, porque vai ter nesse fim de semana, dia 13, a prova, né, do Rio de Janeiro. E o pessoal, uma grande galera vai fazer. Deixa eu só conferir. Deixa eu falar com eles que eu já mandei o convite. E aí, pessoal, o Rio de Janeiro ele tem uma peculiaridade que ele tem banca própria. E aí exige... E aí, Lucas, fala comigo, tudo bom? O Rio de Janeiro ele exige toda uma dinâmica aí, né? Deixa eu ver aqui. Pô, Lucas, entra aí, cara. Essa banca, ela é complicada, porque é uma banca que ela tem alguns professores que têm livros próprios. Então, eles têm algumas premissas próprias e isso complica um pouquinho. E aí, Poli, tudo bem? O Jonathan perguntando, é no Instagram. É no Instagram. Tudo bem, Poli? E Opa, aí, Lucas? de surpresa, assim, é Como é que complicado. tá? Tô bem Deixa eu por aí, aumentar como é aqui o volume. Tudo bom? Como é que tá as coisas aí? bem, graças a Deus, na luta, né? Bom demais. Tá E aí? certo. Só na atividade, aguardando o curso de formação lá? Tá marcado para junho lá, né? E aí aproveitando esse período aí para ir comprando enxoval, que é muita coisa, e se preparando um pouquinho fisicamente também. Tá fazendo um preparo físico pesado? Na medida do possível, né? Bom demais. Mas o negócio é isso aí, cara. O pessoal, o Lucas, ele passou para delegado de polícia federal e o curso começa em julho agora, né? Isso. Tá Qual previsto que é a para duração? junho. São por volta de 90 dias. Curso lá em regime de internato, né? Você fica Certo. direto lá dentro. Ah, é regime de internato? E são, Esses últimos estão sendo em regime de internato. caramba, hein? Bacana. E são quantas horas total? Professor, se eu não me engano, são 720 horas, mas eu não tenho certeza, assim, do quantitativo da carga horária, assim, com certeza, né? Mas são quase 90 dias, aula de segunda a sábado. Bacana, hein? Vai É aprender puxado. bastante coisa, hein? Bacana. E são quantas horas total? Sim, é complicado. Olha o Jonathan. O Jonathan apareceu aí na área aí. Ah, E aí, meu amigo, boa noite. Falando com a Júlia aqui, que é no Insta, que a Júlia tá procurando aqui. Deixa eu mandar ah, aqui. Júlia. Nosso Nossa, próximo delegado federal. bacana, hein? Ele tá é falando lá aqui no. do curso aqui, já tá agilizando já o material, né? Já tá treinando aí, já tá se preparando, né? Que batidão lá é pesado, né? É puxado. Aí entrou a Júlia agora. Você conhece a Júlia, né, ô Lucas? É de Curitiba, né, Júlio? Eu tô enganado. É de Curitiba, não é? Acho que estavam lá naquela a prova, né? Em fevereiro, que suspenderam no dia, né? Lá Tá, do Paraná, a tá sem prova áudio, de Júlia. delegado do Paraná. Tá Eu sem. fui em fevereiro, mas não teve, aí não deu mais para ir.
que as etapas Guitraldi coincidiram, tá aí assim, na área aí do Pará. O Guizão aí é selva. Começa quando? Para dar lá o curso? É agora, né? Começa dia 21, se Deus quiser. Se Deus Dia quiser. 21 desse mês. Teve a convocação já? Saiu só a classificação final. Hoje finaliza o prazo para recurso contra a classificação final. E amanhã a gente prevê que vai sair a convocação já. Tá andando rápido, né, lá. A coisa tá fluindo bem. Hoje a gente vai falar aqui, Lucas, você vai fazer o Rio de Janeiro, apesar que você você é do Nordeste e está na PF, né? Eu acho que você vai fazer agora só MP, né? Se for fazer também, Eu espero que nem isso mais. né? Tá tranquilo agora, né, cara? Graças a Deus. Dando certo, eu vou dar uma sossegada aí, porque essa vida Tá de certo, vai concurso curtir a vida, né? Não, mas é isso mesmo. Mas de qualquer forma, cara, nós vamos falar aqui da prova do Rio, a anterior, e eu vou te encaminhar ela aqui agora. E aí você também comenta com a gente aqui, sua participação vai ser muito relevante. Acabou que a gente pegou, o Lucas, ele entrou aqui de maneira acidental e foi legal, porque o Lucas é um grande amigão nosso aí, que a gente gosta demais, é um cara muito fera. Deixa eu mandar para ele aqui. Deixa eu mandar a prova. Nós vamos começar por penal. Vocês acham que penal é melhor começar, né? Vamos seguir na ordem. Tá, acho que penal, processo penal, deixa eu ver. Isso. Administrativo, constitucional, civil e medicina legal. Isso. Então, aí nós vamos fazer essa pegada, então, né? Aí a gente começa, então, foi uma prova de 2012, depois não teve mais, né? Não é isso? Isso é esse ano. O Correia tá na área aí. Ô, Ju, eu acho que você tá sem áudio. Fala alguma coisa aí, Ju. Zero áudio. Aí não. A minha internet tá travando aqui também. Pode ser, Ju, questão do... talvez você tenha que sair e entrar de novo, porque costuma acontecer isso comigo. Se você sair, eu já te mando o convite de novo, você consegue entrar e volta. Porque costuma dar esses pau doido mesmo no Instagram. Deixa eu mandar o convite para ela aqui. Mandei. Aí. Pronto. Aí a gente começa, então. Fala, Júlia. Sem áudio. Nossa. Sem áudio. Mas qualquer coisa Você você... colocar o fone de ouvido. Às vezes dá certo, porque tem a saída de som, né? Às sim. Vezes é na saída do celular mesmo. Verdade. Tenta fazer esse sistema, quem sabe não dá certo. Colocar o fone de ouvido, Júlia. Eu acho que pode ser que com ele, né? Deu não? Também não? Nada? Ué, engraçado, né? Então, vamos começar, né? A qualquer coisa a Júlia vai mandando no nosso inbox aí também, né? Vamos lá. Sim. Começar a atividade, que é muita questão, viu? Ó, essa primeira aqui, ó, ela é assim, né? Ó, Mirtes, a fim de vingar de Anacleto, abanca a Funcab, tá? Seu companheiro que rompeu o relacionamento amoroso entre ambos vai até a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, e aí ela noticia falsamente violência doméstica. Então, quer dizer, o que ela faz? Ela vai lá, deixa eu colocar a Júlia de novo aqui, pode ser algum problema no aparelho, né? Deixa eu mandar de novo aqui para a Júlia. Ó.
Mandei para ela aqui. Vamos ver. Aí, aqui o que acontece? A pessoa noticia falsamente a violência doméstica aí, né? Imputando a ele a conduta. E depois do início da investigação arrependida, ela retorna a DEAN, que é a delegacia, e desta feita, ela se desdiz e confessa que na verdade, ela queria só sacanear ele mesmo, né? Que ele não praticou nenhum fato. Então, assim, a ideia é o seguinte, ela praticou um delito aí, um delito que ele é mais grave do que a calúnia, por óbvio, porque ela iniciou a persecução contra ele, né? A partir do momento que ela vai na delegacia de polícia e ela faz com que o aparelho estatal se mova contra ele, essa é a denunciação caluniosa. E aí, a pergunta aqui é o seguinte, pode ser criminalmente responsabilizada por denunciação caluniosa, não sendo extinta a punibilidade pela retratação por ausência de previsão legal específica, ou seja, deixa eu só ver aqui que eu acho que isso, a Júlia mandou, acho que agora vai dar. Ou seja, ela fez algo errado, né? E será que será que assim, a banca foi esperta? Porque a banca perguntou, ei Júlia, fala com nós. Só deu a leitura labial Não, dele. sair. Acho que se trocar o celular talvez dá certo. Mas qualquer coisa você vai acompanhando com nós aí também, Ju, se não der certo. Aí, olha só, Júlia, nós estamos vendo aqui a seguinte situação. O cara, ele brigou com a mulher imputa a ele, na delegacia, uma falsidade. Ela diz, olha, o cara me bateu, mas na verdade não bateu. E aí, ela sabendo inocente, porque a denunciação caluniosa tem isso, né? Tem o sabe, né? O sabendo, né? Porque eu deveria saber é o quê? É o dolo eventual, não é verdade? Sim. O Aí, nesse caso, eu sabendo... dou direto. Exatamente. O sabendo é o dolo direto. Então, ela agiu com dolo direto. A questão é, será que cabe retratação nesse caso? Se ela vai até a delegacia? Essa é a pergunta. Ela fez algo ruim, porque ela disse que o cara praticou violência contra ela. Será que é possível que ela se retrate disso? Como é que ficaria essa lógica? Pelo menos assim, professor, a retratação ela tem que estar prevista, né? Para que ela possa ser cabível. O Código Penal ele prevê poucas condutas que permitam a retratação, como é o caso da falsa perícia, o falso testemunho. Tem também, no caso, se não me engano, da calúnia, acho que eu não lembro se a difamação também se aplica, mas a denúncia A calúnia é difamação, a injúria não, né? Que a injúria você fala que a pessoa é feia, depois você fala que ela é bonita e não dá certo, né? Sim, com certeza. Então é a injúria e a difamação, né? Isso aí, você lembrou bem. A difamação e a calúnia que cabe. Agora, eles tentaram confundir a cabeça da pessoa com a representação da retratação, a retratação da representação, né? E aí era nessa lógica, tipo assim, não conta de envolver violência doméstica, essas coisas, então assim, a gente já está praticamente todo simular que a gente vai fazer, todas as provas sempre cobram alguma questão envolvendo violência doméstica, representação, o momento em que ela cabe. Então, assim, geralmente tende a cobrar a confundir a respeito do momento. E alguns crimes em que ele tenta induzir, dizendo que cabe representação, mas na verdade não cabe. É o caso, por exemplo, dessa questão da denunciação caluniosa pelo momento. A questão da retratação, a representação, não caberia também da natureza da ação penal, né? Que nesse crime é uma ação penal pública e incondicionada. A questão da retratação, da representação, ela seria naquelas situações do crime de ação privada, então pública, condicionada à representação nas hipóteses em que houvesse essa previsão legal. E aqui, exatamente. Salvo engano, não sei se contra a administração da justiça ou contra a administração pública, né?
é crime de ação penal pública, incondicionado, então já não dá aqui nesse sentido. Perfeito. Exatamente. E olha só, são duas situações, olha que interessante. Uma coisa é o criminoso se retratar do seu ato, outra coisa é quem quer promover a persecução se retratar dessa atitude de ter proposto uma representação, por exemplo, contra o cara, né? Então, assim, vamos supor, nesse caso aí, se a ação fosse condicionada à representação, você poderia dizer o seguinte: olha, ela se retratou do delito que ela fez, ela praticou um delito que ela sabe, né, que ela de fato praticou um delito e ela quis se retratar. Então a banca poderia ser mais esperta ainda e trabalhar com essa lógica, falar um crime condicionado à representação e ela se retratando do crime. Então ia confundir a cabeça do pessoal pra caramba. A questão muito boa, viu? Assim, o nível lá do Rio, nessas questões assim, eles costumam avançar bem, né? Assim, eles vão doutrinariamente lá no fundo, né? Agora olha essa aqui, a 2. Professor, quero aproveitar só uma questão, uma oportunidade, já que o senhor, já que tocamos nesse assunto da Banca do Rio, porque assim, na realidade a tendência, por conta da composição dos examinadores, é que eles tendem a aprofundar algumas questões bem específicas a respeito desses crimes que envolvem violência doméstica, também crimes contra o patrimônio, até por conta do próprio perfil dos examinadores. Acho que eu vi esses tempo atrás, até resolvi algumas questões parece que teve um inspetor, eu não lembro quanto foi, mas pelo menos quem tentar fazer as questões vai poder perceber que cobrou muito os posicionamentos do Bruno Gilabert. E ele tem duas obras específicas. Uma é direcionada aos crimes contra o patrimônio e a outra é a respeito dos crimes contra a dignidade sexual, que envolve mulher e violência doméstica. Então, assim, a tendência é que, pelo menos na parte penal e processo penal, é que as questões venham direcionadas mais ou menos nesse sentido. As especificidades, mais o posicionamento do Bruno Gilabert, que são questões bem específicas e de acordo com a região própria do Rio de Janeiro, né? É igual aquela questão do estupro em que há um resultado morte, né? A gente vem discutindo se havendo ali uma situação de dolo, de elemento subjetivo distinto, se você tem um estupro seguido de morte ou se você tem um estupro mais um homicídio, porque há um desígnio autônomo, às vezes, no delito, né? Então você tem ali, por exemplo, né, a questão também da vulnerabilidade presumida. Pô, tem coisa que é batida, os tribunais já bateram o martelo, porém os caras do Rio de Janeiro, né, tanto o Gilabert quanto o Paulo Rangel, eles vão lá na ferida. Você vê, o Paulo Rangel fala de acordo de não persecução, aliás, ele fala de transação penal para crime até 2 anos, até aí tudo bem, mas ele fala de suspensão condicional do processo, pena mínima inferior a 2 anos, né? O que foge até da letra da lei, mas ele usa uma interpretação da lei federal, né? A lei federal do GCRIM. Deixa eu puxar o Lucas aqui de novo aqui. Acho que o dele tá dando problema aí. É por causa da net lá, né? Onde ele estiver lá, onde ele está mais ou menos. Aí vamos ver essa questão então agora aqui sobre o crime de falsidade ideológica. Essa questão, talvez para o período dela, que ela foi elaborada, fazia muito sentido, porque a alteração lá no Código Penal, houve uma falha do legislador lá, aquela questão da carteira de trabalho, não foi? Vocês lembram lá no crime de falsificação de documento? Deixa eu colocar aqui de novo a Júlia. Tá. No crime de falsificação de documento. Porque é o seguinte, a falsificação do documento pressupõe o quê? Pressupõe que você faz uma contrafação ou você faz uma imitação, não é isso? Você imita ou você vai lá e rabisca, né? Aí beleza. Sim. Só que
Imagina você pegar um documento já formado e você escrever uma ideia nesse documento formado. Seria falsidade ideológica em tese, não é verdade? Porque Sim. você é quem deveria preencher esse documento. Só que aí que tem um problema, né? Na verdade, nós temos esse problema aí, Júlia, dá um oi. Tá ouvindo? Aí, agora sim. Então você vê, né? A galera do Lucas aí tá entrando firme aí, ó. Kennedy, teve uma outra pessoa lá na frente lá também. Então, assim, você percebe... Kennedy e o Natanael aí são 2 caveiras aprovados lá com a gente. Ah, pô, que beleza. Tá com... Estaremos lá na FP. Pô, que beleza. Maravilha. Parabéns aí pros 2. Então, assim, a gente tem esse crime aí, que você pega uma carteira de trabalho hoje e você falsifica essa carteira de trabalho, isso deveria ser falsidade ideológica, né? Só que houve uma falha do legislador. E a banca cobrou exatamente isso na prova, né? Porque ela bota lá, nessa questão, assinale aquela que corresponde à falsidade ideológica. Aí ela fala, Rildo, desempregado, tensionado a trabalhar como motorista, após obter um espelho da carteira de habilitação não preenchido, embora verdadeiro, conseguindo dados pessoais e imprime a foto, passando por pessoa habilitada para conduzir. Aí, essa aqui não é da carteira de trabalho, não, está mais para baixo. Então, olha só, ele obtém um espelho de carteira não preenchido. Aí, se ele obtém um espelho de carteira não preenchido e ele preenche esse espelho, porque ele não é a pessoa que tem atribuição ou competência para preencher, não é isso? Isso aí descaracterizaria a falsidade ideológica, né? Aí vamos para a próxima. Ó, aderbal de forma fraudulenta, consignando na carteira de trabalho e previdência social de empregado da empresa um salário inferior recebido por ele, visando reduzir os gastos como INSS. Aqui, a gente tem o que nesse caso aqui? O 168A, né? Apropriação débita previdenciária ou sonegação 337A. A depender de qual verba seria que teria sido suprimido ou reduzida, pode encaixar um desses tipos penal. Isso mesmo, visando reduzir. Então, como você tem aqui um crime formal, aí você vai para aquele 33 bordoada lá, que é a sonegação fiscal, né? Sonegação previdenciária. Isso mesmo. Agora, a partir do momento que você... 337A, né? Se eu não me engano. Ah, bacana. Eu acho que é esse número mesmo. Os crimes lá da competência da PF, né? Aí, esse próximo aqui, ó. Magnólia, com a intenção de integrar a família, o filho de outrem, registra a criança em seu nome. Isso aqui é o crime mais famoso dos crimes malucos que a gente tem, né? Que a pessoa registra no seu nome. Esse crime é dado como exemplo. É a chamada adoção à brasileira, né? Exatamente. Isso. E é um crime, é um exemplo de crime que é contrário ao crime da alternatividade, não é verdade? O critério da alternatividade. Cada verbo é um crime apenas, não é isso? Tipo o crime, lei de tráfico de drogas. Esse aqui já é o exemplo da cumulatividade, não é isso? Da parte alheia como próprio, registrar o filho, né? Na idade, a questão que o senhor está trazendo é porque existem tipos que ele traz ou a pessoa comete uma conduta ou outra, mas se cometer os dois, será um crime único. Agora, nesse tipo específico, ele prevê várias condutas. E dependendo, se o agente comete uma e outra que estão previstas lá, poderá ocasionar o concurso de crimes, né? Exatamente. É um risco cumulativo, igual disse o nosso amigo Igor, né? Está na pista aí. Então, esse tipo penal, ele é muito dado como exemplo, né? E aí, por consequência, não seria o tipo penal que a gente busca, porque registra a criança em seu nome e tal, né? Valendo de desatenção do funcionário, que deixa de exigir a documentação, não é falsidade ideológica, né? O próximo, Tibúrcio, funcionário público do Instituto responsável por manter atualizado o registro de antecedente criminal do Estado-membro, aproveitando da atribuição funcional, entra com a senha dele, aí, aqui, ó, ele é o funcionário, né? Beleza. No sistema informatizado. Você percebe que esse aqui
é o funcionário autorizado, não é isso? Que tem aqueles dois problemas lá. Um é o funcionário autorizado, que é o tal do peculato eletrônico, não é isso? Que é o pior, né? Sim. E o outro é pessoa não autorizada, não é isso? Exatamente. Inclui fraudulentamente na folha de antecedente o vizinho, por crime por ele não praticado, em vingança por conta de uma rixa antiga, né? Então não seria o tipo penal que a gente busca, quem está buscando a falsidade ideológica, né? E a próxima, a fim de auxiliar a amiga a contratar financiamento para aquisição de eletrodoméstico, Alberico, sócio-gerente de uma empresa têxtil, valendo-se por sua posição, olha o que ele faz. Ele assina uma declaração afirmando que a pessoa trabalha de forma remunerada naquele estabelecimento empresarial. Isso não condiz com a realidade, né? Ou seja, então está aí configurado o crime de falsidade ideológica, né? Vocês lembram o caso de um julgado que a mulher mentiu a idade? Qual era a finalidade dela? A finalidade dela era apenas não de benefício pessoal, mas sim de luxúria, sou nova, aquela coisa toda ali. Eu não estou conseguindo encontrar uma palavra adequada nesse momento. Mas os tribunais entenderam que isso não seria crime, né? Isso seria por vaidade pessoal, no caso dela lá, de aparecer. Porque o crime de falsidade ideológica, ele tem um especial fim e motivo de agir, né? Ele tem que ser com o fim de criar direito, criar obrigação. Ou estabelecer obrigação, né? Exatamente. Isso então, mesmo. Se ela faz inserir ali, ou insere, né, em documento uma informação inverídica por fins de luxúria, ou por simplesmente, sem motivo, querer esconder a sua idade, não estaria caracterizado de crime por ausência, inclusive, de elemento atípica. Né? No próprio substrato ali da tipicidade, já não teria essa adequação típica. Justamente por causa desse especial motivo, esse especial fim de agir. Perfeito. Professor, eu estou lembrando que até teve alguns julgados recentes a respeito desses crimes de contrafacção, né? Que são, por exemplo, aqueles casos que a pessoa insere informação falsa no currículo Lattes, entre outros. E os tribunais têm se direcionado no sentido que, se for possível constatar e verificar as informações que elas não condizem, então isso afasta a tipicidade da conduta, que é o caso, por exemplo, desse currículo Lattes, que é possível a gente ir lá certificar se as informações condizem com o que o agente acostou nos dados lá, no banco de dados. Declaração de hipossuficiência também, né? Também, outro exemplo. E isso é bem interessante, Jonathan, já que a gente está especificamente falando da prova do Rio de Janeiro, porque, salvo engano, o professor Bruno Gilabert, que é o professor de penal, né, da banca, depois ele é presidente da banca na parte penal. Eu tenho quase certeza que ele faz um texto defendendo esse entendimento do STJ. Porque esse entendimento aí ele é do STJ, no STJ ele já é bem pacífico, assim. E ele faz um texto defendendo esse entendimento. Então, para a galera que vai fazer em Rio de Janeiro, se atentar muito nessa jurisprudência aí, que a probabilidade de cair, eu considero grande. Se eu fosse fazer essa prova, eu olharia direitinho o entendimento aí, as suas anúncios. E também porque esses crimes de falso, eles são muito complexos, né? São difíceis mesmo, né? São muitos crimes e eles têm muitas peculiaridades, né? Agora a gente tem um outro tipo penal aqui, ó. Ele fala do princípio da insignificância. De acordo com o glossário jurídico do STF, o princípio da insignificância tem sentido de excluir ou afastar a tipicidade penal. Não considera o ato praticado um crime, por isso a aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena, ou não aplicação. É porque quando você tem uma diminuição da pena ou uma substituição, você não tem a insignificância, mas você teria o quê, em tese? Deixa eu pegar o Lucas. Eu acho que o Lucas saiu aí. Exato. Você teria o furto privilegiado, não é verdade? Porque quando eles dão esse comando aqui, eles estão querendo remeter o seguinte, olha,
existe um que reduz a pena ou substitui, e existe outro que vai extinguir ali, eles estão falando por absolvição, né, no caso, mas seria, em tese, uma questão tipicidade, que né? falou, e o valor significante, né, professor, que o senhor está falando? No Exatamente. caso, quando... Lucas acho que o dele está dando problema. Se for durante o processo, aí você tem uma absolvição mesmo. Mas o certo seria uma causa que sequer haveria denúncia, né? Sim. Tentei puxar o Lucas aqui de novo. Lucas. É porque tá caindo dele. Ele falou que a internet está um pouquinho ruim. Né? Mas aí, olha só, buscando a origem, de acordo com a vertente doutrinária no direito romano, o princípio da insignificância vem sendo objeto de recorrentes decisões do STF, nas quais são estabelecidos 2 parâmetros para determinação: o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. São só 2 os requisitos do princípio da insignificância? Não, são 4. Né? E quando eles falam aqui do direito romano, tem um termo em latim, né? Vocês lembram? O juiz não se importa com minúcias, né? Pretor, como é que é? Deixa eu pegar aqui. O juiz não se preocupa com as coisas mínimas, algo mais ou menos nesse sentido. Agora, o termo... Minimus pretor, não é isso? Minimus pretor. Minimis curat. Minimis non curat pretor, né? Então, assim, ele tem essa origem lá em Roma, mas ele vem de um país, não é isso? Sim. Ele vem lá do Roxin, né? Um período em que nós sabemos que aquela guerra que teve, da Segunda Guerra, mas Roxin, em 1960 e poucos, ele tem o quê? Ele tem uma Alemanha dividida pelo muro, uma parte rica e uma parte pobre, não é isso? O Pedro está falando aí, preto, isso aí. Então você tem uma parte rica e uma pobre. O leste, porque a Alemanha, ela só reunificou em 1990 e poucos, não é isso? Eu já cheguei até a tentar pesquisar, mas depois eu esqueci, mas eu tenho vontade de saber qual parte que o Roxin estava. Com certeza é a parte ocidental, presumo isso, né? Eu queria saber como que era o direito penal da parte oriental. Assim, vocês já tiveram essa curiosidade? Não, nunca procurei. Mas é bom procurar saber, né? Só por curiosidade mesmo. Mas aí, enfim, essa primeira está errada, porque fala que são só 2 requisitos. Até uma questão bem tranquila essa, né, na verdade. A segunda, o princípio da insignificância, decorrência do caráter fragmentário do direito penal. O que seria o caráter fragmentário? Que o direito tem que se preocupar com as questões mais importantes, e não ampliar ou se dilatar para outras questões que são de alçar de outras esferas, né? Perfeito. Caso fragmentado, jurídico mais importante, que deve ser protegido pelo direito penal. O que seria a fragmentariedade às avessas? Aí, no caso, é o inverso. Aí, aquelas questões que perdem, que não necessitam toda essa proteção agressiva e ostensiva do direito penal, elas perdem essa proteção, passando para a diligência de outras esferas. Por exemplo, direito civil, direito tributário, dependendo do caso, né? Muito bom, legal. Tem por base uma orientação utilitarista. Tem origem controvérsia, encontrando na atual jurisprudência do STF os requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Essa seria a correta? Eu marcaria essa na prova. Ela está completinha. Só que é engraçado que algumas provas elas fazem isso, né? Elas meio que alteram algum termo ou outro para tentar confundir. Mas no final tudo significa a mesma coisa. Porque ela fala nenhuma, né, reprovabilidade, né?
Bacana demais. A próxima aqui, ó. Sua atual elaboração deita raízes na doutrina de Klaus Roxin e no direito penal brasileiro, consoante jurisprudência do STF, limita a avaliação da inexpressividade da lesão jurídica provocada, ou seja, observa a ofensa ao bem jurídico é relevante ou banal. Quer dizer que ela traz uma limitação, né? Porque você tem que ver não só a lesão jurídica, a lesão ao bem, você tem que ver qual o perigo que foi levado também, porque não é todo crime que traz lesão, não é verdade? O crime que eleva o perigo não permitido, ele já configuraria já essa situação de você afastar esse princípio, né? Próxima, surgido como consequência lógica do princípio da individualização das penas. A insignificância penal não aceita a periculosidade da ação como parâmetro. Me dá um exemplo de periculosidade da ação. Você lembra aqueles casos de estelionato contra a Previdência? Não é um caso Sim. de periculosidade da ação? O estelionato informal, né? Mas ele representa um perigo para a administração, no caso, previdenciária também. Exatamente. Eu utilizaria também né, precipitação da vida. Como é que é? Oi, Júlia. Não, tem Fala, repercussão para a coletividade, né? Por isso que daí nem aplica a insignificância nesses casos, FGTS, Exatamente. Previdência. Isso aí. Então, olha só. Em razão da elevada abstração do conceito, mas representa como requisito. Aí apontou os requisitos e afastou esse. Falou que não, que periculosidade social da ação não é relevante. O que seria um equívoco nesse aspecto, né? Um outro caso de periculosidade social da ação é o cara que pratica terrorismo. Imagina ele fazer aquisição de manuais para aprender a fazer aquele coquetel molotov, né? Que é colocar uma garrafa, um pano e, de repente, o cara tem esses manuais aí. Ele faz aquisição disso. Isso poderia ser um ato preparatório para o terrorismo, a depender do ânimo subjetivo dele, né? Você vê que, assim, não causou dano a ninguém, não levou a perigo a ninguém, mas a ação dele é reprovável porque ela é uma preparação de algo que é ruim, não é verdade? Então, é um exemplo de essa ideia aí de a ação, né? A ação, ela tem uma periculosidade, um perigo, né? E aí a última, inserida no princípio da intervenção mínima, embora mencionada anteriormente por Welzel, como a faceta do princípio da adequação social, o que não parece muito adequado, né? Porque a adequação social não tem a ver com o grau da lesão, né? Muitas das vezes, né? A adequação social pressupõe aceitação, né? A sociedade aceitar determinada conduta como socialmente aceitável pela sociedade. O caso que melhor reflete seria o caso do CD pirata, venda de DVD e CD pirata, né? Mas ainda há uma discussão se serve ou não para afastar a tipicidade da conduta, né? A adequação social tentada né? prevalece que não por súmula do STJ, né? Mas assim, você vê uma questão, de um lado, princípio da insignificância, de outro, adequação social, né? Que são princípios que eles incidem na conduta. Aliás, eles incidem na tipicidade. Só que um incide na conduta e outro no resultado, não é isso? Sim. A insignificância é desvalor do resultado e a adequação social é desvalor da conduta, né? Agora a próxima questão, ó. O Arley, motoboy de uma farmácia, após receber de um cliente um cheque de R$20, né? Entregou ao estabelecimento a quantia em espécie, mantendo na posse do título, né? Então, assim, ele recebeu o cheque do cliente de R$20. Em seguida, adultera, modificando o valor original para R$2.000. Aqui, quando ele modifica o valor de um cheque,
O cheque é documento público, nesse caso, é particular? Como é que é? Como ele é um título apostador, então aliás, ele é transmissível por endosso, né? Então ele é equiparado a documento público, né? E aí o que o cara faz? Vai lá e passa a caneta e muda, né? De 20 para 2.000. Aí de posse do documento, o cara vai até o banco para descontar. O gerente viu a fraude, ligou para a delegacia da área, listando o fato. Ao perceber a chegada da viatura, o Walter deixa apressadamente a instituição, abandonou o local, abandonou o título falsificado. Mas aí entra aquela ideia, né? Peraí, eu pego o cheque, eu entrego esse cheque para uma pessoa, para eu tentar descontar ele, né? E aí, será que eu consigo voltar atrás nisso? Será que houve a tentativa, houve a consumação? Eu não consigo aplicar ali a desistência voluntária e nem o arrependimento eficaz, né? Porque a partir do momento que eu entreguei para o cara o cheque e o cara viu a fraude, acabou a história, não é verdade? Sim. Se fosse cheque meu, aí é uma outra dinâmica, porque o cheque é meu e eu vou tentar solucionar isso pagando. Então tem um benefício que é melhor do que a desistência voluntária, que é um benefício bom. A desistência voluntária e arrependimento eficaz é bom também. Mas eu não aplicaria o 16, que é o arrependimento posterior, não é isso? Porque eu pago o cheque, né? Professor, mas quando a gente vai analisar a respeito dessas pontes, conforme a doutrina traz, a primeira questão que a gente tem que analisar é qual é a conduta aplicada que pode, né, hipoteticamente, ser aplicada ao agente. Se é uma conduta material, formal, porque o arrependimento eficaz aliás, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, esses dois pelo menos, eles, via de regra, eles se aplicam a crimes materiais, que exigem um resultado. Lá do outro, o arrependimento, e também, né, antes da consumação. Né? Isso, exatamente, que ele exige aquele resultado. Lá do outro, o arrependimento posterior, no caso, a gente tem que também observar se o agente ele chegou a consumar o crime, o momento, né, também é ser aplicado. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é qual crime que ele cometeu. É um crime material, é um crime formal, é um crime de mera conduta, cabível, o agente está na fase executória ou ele chegou a consumar esse crime, né? Então, antes sempre chegar a qual, pelo menos assim, a verificar a incidência de algum instituto ou de algum benefício, é sempre importante verificar qual é o tipo de crime e momento, pelo menos assim, um intercrimes em que o agente se encontra. É bom, que às vezes você consegue matar a questão aí, né? E aí é onde entra, né, Jonathan, a questão do qual é o momento consumativo, né? Aquelas teorias lá, o objetivo formal, né, Júlia, que a gente adota como regra, né? Em que você, né, pratica ali o núcleo do tipo, em regra geral, né? Apesar que agora tem uma incidência da teoria objetiva individual nesse aspecto aí, não é verdade? STJ, né, vem adotando essa teoria aí, né? E nesse caso, olha só, o cara abandonou o título falsificado, né? Tá. E aí, agora quer perguntar aqui qual é o tipo penal que ele praticou. Se ele fez uma falsificação de um documento e ele entrega isso para o gerente, claro que ele foi com dolo de consumação, mas o gerente chegou e pá, né? Falou, não, aqui você não vai aplicar esse golpe não, né? Chamou a polícia e tudo. E aí, qual seria o delito que ele teria praticado aí em tese? Nesse caso, sim, teve a falsificação do documento público, mas aí a gente tem que vislumbrar aquela questão da súmula, né? Que, no caso, a falsificação ela foi feita no intuito para ser utilizada como ardil, para ele ter algum benefício, induzir a instituição a transferir esse dinheiro, né? Então, nesse caso, pelo menos do meu ponto de vista, seria o estelionato. Agora, o estelionato... A utilização do cheque falsificado, né? Exato. E daí, lembrando que esse caso aí, por conta da nova legislação, ele não foi alterada a competência, né? Já entrando em processo penal.
O 70, parágrafo 4º, né? Isso, boa. Se aplica, né? Que a gente estava vendo isso hoje ainda. Não, a gente resolve toda hora a questão, professor, e a gente sempre toca nesse assunto, porque teve essa alteração. Na idade, assim, antigamente havia bastante urgência, tem uma jurisprudência massiva a respeito disso, de quem será a competência, se será o local da obtenção do benefício, onde foi aplicado o golpe. Então, assim, hoje, pelo menos, tem essa questão da alteração, né, que agora é o domicílio da vítima, no caso de depósito, emissão de cheque sem fundo, e teve outro caso da transferência. Agora, o que não foi alterado foi, se eu não me engano, foi o caso da falsificação do cheque, né, Júlia? Justamente. Que aí, no caso, ainda prevalece a súmula 48, acho, né? Que é o local da recusa. De súmula eu não sou bom de guardar número, não. Mas olha só. É que a gente viu hoje, só por isso. Ah, não, você tá fera. Júlia tá fera demais. Mas aí, então, assim, vocês dizem, no caso, que seria o estelionato como crime fim, né, levando em consideração que você tem duas condutas, dois delitos, mas que no final vai haver a aplicação de apenas um deles, que é o estelionato. Mas por qual motivo? Aí é que entra aqui. Absorção. Sim, então houve uma absorção, né? O Natanael está falando que o 70 ajudou o concurseiro aí. É uma bacana. Isso é verdade. Isso aí. Então aí você tem esse antefato impunível, né? O pós-fato vai ser punível. Qual que é o nome desse tipo penal? Os caras criam os crimes aí, criam uns nomes engraçados para isso, né? Que a tendência os delitos de tendência interna transcendente. Ah, tá, sim, verdade. Tendência interna transcendente, intensificada, aquela classificação. Crimes de tendência, né? Isso. A Dória Pires está perguntando aí qual que é Como é que é, Júlia? Mutilado de 2 atos e o... Isso. Esse é o mutilado de 2 atos, exatamente. Que você viu 2 atos aqui. Um primeiro que eu falsifiquei e um segundo que eu pratiquei o estelionato. Aí você tem um antefato impunível, né? Então aí ficou aqui o crime de estelionato. Uma outra questão que a banca cobrou. Vamos para a próxima questão, ó. 2012, a questão, né? Todas elas. Após ter ciência da gravidez da namorada Silmara, o Nicanor convence a gestante a abortar. Até aqui, se ela aborta, teria um crime aqui? Ele convence ela a abortar e ela aborta. Teria um crime por parte desse cara que convence ela a abortar? Sim. E é interessante que aqui temos até outra teoria a respeito da autoria das teorias da autoria do crime, porque prevalece a teoria monista, mas no caso do aborto é a teoria pluralista, que cada um ele responde. não auxiliou, né? Ele instigou só. Então, aí, exatamente, o que acontece? A partir do momento que ela fala, ele tem ciência, e ele convence ela, ele reforça ela na ideia, né? Então, assim, você tem ali a seguinte situação. Regra geral, em concurso de pessoas, a gente adota a teoria monista, né? Para tratar de várias pessoas envolvidas no delito. Só que, excepcionalmente, a gente tem a teoria pluralística, né? E o aborto ele é dado como exemplo. Agora, nesse caso aqui, será que o cara responde pelo delito dela ou ele responde pelo um delito de um tipo penal diferente do dela? Ele responde por um tipo diferente do dela. É porque, veja bem, o primeiro é ela abortar ou ela consentir, o segundo é alguém praticar nela os atos abortivos, e o terceiro é alguém também praticar nela os atos abortivos, só que forçando, não é isso? Sim. Sem consentimento, né? Nesse caso, ele só instigou. Isso, ou seja, ele está no primeiro aqui, que é o auto-aborto. Não é isso? Se ela abortasse, ele estaria aqui no primeiro, concorda?
Ele estaria no 124, só que ele estaria como partícipe, não é isso? Sim. Ele é partícipe. Aí vão seguir o raciocínio. Ele orientou ela a procurar uma clínica clandestina. Aí o procedimento foi praticado pelo médico Horácio. Qual que é a tipificação assim que você já traria para o médico de cara? Aborto consentido. Com consentimento. Aborto consentido. Exatamente. Então você tem o autoaborto com participação e aborto consentido, não é isso? Beleza. Sim. Só que ela sofreu uma lesão grave e ela não pôde mais reproduzir. Isso tem alguma repercussão? Sim, incide uma causa de aumento, se eu não me engano. Incide uma causa de aumento a cujo nome é qualificadora por falha do legislador, não é isso? Porque se do resultado ou ela causa nela lesão grave ou morte, ainda que não tenha um aborto, você tem uma causa que aumenta aquelas penas que estão lá, né? Agora, detalhe, nesse caso, imagina que ela sofre essa lesão e não há o aborto. Como é que fica aí? Será que é aborto tentado ou consumado? Nesse caso, é tentado, né? Tentado com a causa majorante. Então, você teria aí um crime pré-doloso, né? Sim. Sim. Porque você tem dolo na tentativa de aborto, dolo no aborto, no crime de aborto, e culpa no resultado que agrava, né? Consequente, sim. E foi essa a resposta aqui, tá? Então, assim, essa foi a resposta que foi dada aqui na questão, beleza? Então, ficou o consentimento do aborto para ela, o aborto, o esposo dela respondeu pelo auxílio, e o médico, ele respondeu pelo o aborto com consentimento com causa de aumento de pena em razão da lesão grave. Porque o aparelho reprodutor pressupõe uma função, não é isso? Porque perda de membro, sentido ou função. É uma função, a função de reproduzir. Então, isso leva a pena para a gravíssima, né? Que a pena de 1 a 5 vai para 2 a 8, né? A pena vai para 2 a 8. É porque eu gravei porque estelionato a grave é igual a estelionato, a gravíssima é igual ao furto qualificado. Vamos para a próxima aqui. Portando ilegalmente, exclusivamente para aquela ação, uma arma de fogo de calibre permitido. Norberto constrange um transeunte, mediante grave ameaça, subtrai para si seus pertences, né? Então ele porta uma arma e ele subtrai os pertences do cara. Esse crime é hediondo? Agora roubo, né? Com arma agora é. Roubo com arma de fogo, independente se for restrito ou proibido, ele é hediondo. Perfeito, isso mesmo. E nesse caso aí, ele responde somente pelo crime de roubo e não pelo porte de arma de fogo? Pois a pena do crime patrimonial engloba a reprovabilidade? Aplicando a conjunção? Só o crime de roubo. Pela descrição, acho que sim, né? Não falou que ele estava portando ela em outra ocasião, com texto diferente. Sim. Então, aí nesse caso aqui, na verdade, é a consunção, mas poderia haver aí uma situação em que você tem, porque a arma, ela tem uma aplicabilidade ali de uma majorante também, né? Você consome, mas você tem também uma aplicação de uma majorante, né? Então, talvez poderia caber um recurso nessa questão, né? Por uma especialidade ali. Próxima. Há apenas no crime de roubo solucionado pelo princípio da especialidade, pois o delito patrimonial, ao estabelecer grave ameaça por meio executório, insere o porte de arma na estrutura típica, acrescido de elementos especializantes. Essa questão talvez poderia trazer uma discussão nesse sentido. A próxima.
O porte é absolvido pelo crime de roubo em virtude da substituição do dolo, característica da progressão criminosa, determina reconhecimento do conflito aparente de norma. Você acha que houve uma progressão criminosa ali? Não, de Não, forma né? alguma. Houve, na verdade, um crime progressivo, né? Que ele começa pequeno e fica grande, né? Porque começa no Sim. porte de arma e termina no roubo, né? Aplica-se o princípio da subsidiariedade, pois há condutas diferentes, grau de lesão, também não. Vamos para a próxima, que a próxima aqui é mais interessante. Vamos lá. Professor, só aproveitando essa questão que envolve a arma, pelo menos assim, a maioria das questões, quando ela na verdade, ela traz similarmente como vê essa questão, né? Ela já foi bem explícita aqui que o agente, ele se valeu da arma unicamente para cometer essa conduta. E eu tô até me lembrando que teve um caso recente daquele que teve uma repercussão do hipster da Federal. E na ocasião, ele tentou entrar na casa e o rapaz que agiu em legítima defesa, ele foi, no caso, autuado pelo porte de arma. Então, assim, a questão é, se o agente ele portava a arma de forma ilegal ou irregular, ou se ele estava se valendo da arma unicamente para aquele fato. Então, assim, sempre tem que analisar a situação. E o caso do roubo, se ele estava portando a arma para aquela situação, então vai haver o princípio da construção. Caso seja comprovado que ele já portava essa arma antes mesmo do fato, aí poderá, no caso, haver o concurso de crimes, né? Aí é caso a caso, tem que ser analisado. Eu acredito, assim, que pelo menos o examinador aí sempre vai trazer algo mais ou menos nesse sentido. E se deixar isso de forma omissa, aí haverá sempre um direcionamento, querendo trazer qual, geralmente, que a conduta foi absolvida, né? Pelo menos aqui foi bem explícito. Geralmente o pessoal, eles trabalham com a ideia da absorção mesmo, né? Igual o caso de um velho que comprou uma arma para proteger a filha. Isso aconteceu mesmo, não sei se vocês lembram. E aí o delegado falou para ele, não, pode se apresentar, porque não vai ter nada não. O cara já estava tentando matar a filha dele, né? Então, assim, você aplica a construção. Só que, como a doutrina do Rio, o pessoal é meio doido, pode ser que o cara entenda o seguinte, olha, teve ali uma especialidade porque você tem um roubo e você tem a arma também. Aí você não aplicaria o bis in idem em razão disso, né? Mas sempre, regra geral, é a ideia da construção mesmo. A não ser, igual você falou, que você tenha contextos em que demonstrem que no momento anterior a pessoa já portava essa arma, né? E isso demonstrado, aí a pessoa pode responder por 2 delitos. Inclusive a prova de Minas, o concurso, que o resultado está para sair hoje ou amanhã, tem um problema desse aí, inclusive, que a gente até quer ver como que eles vão resolver, né? Não saiu o resultado, não. Acho que está para sair amanhã o resultado. Aí Da tem uma discursiva? situação dessa aí, né, Júlia? Como é que é? Da discursiva? Não saiu até hoje, você acredita? Tá para sair hoje ou amanhã. O pessoal tá falando também rádio peão também, né? Que eu vou te falar. Uhum. As bancas é complicado, a gente fica refém, né? Aí, essa aqui, ó. Em busca domiciliar judicialmente autorizada, policiais civis encontram no apartamento, escondido no fundo falso do armário, dezenas